Muitos acham que na questão de deuses a África se resume só a orixás, só que não é bem assim. Tem, por exemplo, a cultura dos Sans, e os Sans têm a cultura mais antiga de toda a África. Inclusive, eles têm um deus que lembra um pouco o Loki, só que ele também é um criador. Se você quiser saber mais, vem comigo. Se você puder, por favor, vai se inscrevendo aí, também avaliando o vídeo, deixando o seu like, porque isso me anima muito para continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo e você pode mudar qualquer quantia com ele. E também se torne membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. Os Sans são membros de várias etnias indígenas que são caçadores e coletores da região da África Austral, ou também chamada de África Meridional. É uma região que pega vários países, como por exemplo Zâmbia, Zimbábue e África do Sul. Quando os europeus encontraram esse povo quando estavam colonizando a região, chamaram eles de Bushmen, que significa literalmente homens do mato, e daí que surgiu um outro nome também, os Bosquimanos. Por muito tempo eles dominaram várias regiões do sul da África, mas acabaram sendo empurrados para o deserto de Kalahari, primeiro pela tribo Bantu e depois pelos fazendeiros europeus. Diz uma lenda que quando eles perderam esses territórios, eles colocaram uma maldição ali. Nas regiões entre os rios Zambeze e Limpopo, que seria a atual Zimbábue, poderiam até conseguir viver ali, mas ninguém conquistaria o território realmente. Não haveria mais paz. Uma coisa legal dos Sans é que como eles viviam em uma sociedade que eles compartilhavam as coisas, não tinha muita inveja e nem muita disputa. Eles ficavam em grupos pequenos familiares e não tinha nenhum líder. Atualmente são bem poucos aqueles que seguem a cultura tradicional dos Sans, uma cultura que dizem ser a mais antiga da África, que há milhares de anos foi pintada nas cavernas. Para entrar no mundo espiritual, primeiro o xamã tem que começar um tipo de transe, mas antes de mais nada eles têm que fazer uma caçada, e essa caçada pode ser aos espíritos tutelares, que são os espíritos padroeiros, protetores, guardiões de algum lugar ou de alguma pessoa, ou também eles podem caçar os animais de poder, e normalmente o animal de poder é um elande. A gordura do elande era usada de maneira simbólica em vários rituais, seja de passagem ou de iniciação. Outros animais também podiam ser usados, como por exemplo a girafa, o kudu, que é um tipo de antílope, e o hartebeest, que também é outro tipo de antílope. Um dos rituais mais importantes da religião San é a grande dança, ou também chamada de dança do transe. Normalmente eles vão dançando em círculos, as mulheres vão batendo palma e cantando enquanto os homens vão dançando. E apesar de nunca terem provado com alguma evidência que um San pode ter utilizado, ou até mesmo utilize algum tipo de alucinógeno para entrar em transe, um xamã que está ali pela primeira vez e está aprendendo pode acabar utilizando algum. Durante essa dança as pessoas podem começar a ver algumas coisas, e essas coisas normalmente são representadas em artes nas cavernas. Nesse transe tem várias fases. Na primeira delas, as pessoas começam a ver algumas formas geométricas que recebem o nome de fenômeno entópico. E dentro dessas visões podem ter várias coisas, seja triângulos, quadrados, círculos, formas em U, manchas, zigue-zagues, enfim, por aí vai. E lá na África Austral tem várias pinturas rupestres que mostram essas formas. Na segunda fase eles tentam entender o que seriam aquelas formas, o que será que eles tinham visto. Eles pegam as coisas que apareceram para eles e tentam fazer ligação com algo do dia a dia, algo que seja familiar. Bem, tudo isso seria para uma pessoa comum. Já para o xamã, na segunda fase dele aparecem coisas do mundo natural, como por exemplo uma colmeia. Na terceira fase as coisas vão bem mais longe, os xamãs se tornam mais presentes e as alucinações perdem o controle. Alguns podem acabar se vendo entrando em algum tipo de túnel giratório, cavernas muito fundas ou em um buraco no próprio chão. Outros podem ver monstros horríveis também, animais sanguinários e carnívoros, e podem acabar até mesmo chorando. No final do século XIX, um homem San que morava na cidade de Cabo e também outro que morava em Lesoto disseram que acreditavam em um ser, ou que tinham uma crença em um ser, que se chamava Kagen. E aqui eu já peço desculpas porque eu não sei se eu tô falando direito o nome dele. O Kagen era um trickster, ou seja, ele era um trapaceiro, meio que nem o Loki ou o Hermes das mitologias que você deve mais conhecer. Mas diferente desses dois que eu acabei de falar, o Kagen também tinha a função de criador. Ele era extremamente poderoso, ele poderia ser bom, poderia ser ruim e também poderia fazer coisas meio estúpidas. A forma do Kagen era de um louva-a-Deus, mas ele poderia agir também como um demiurgo e um herói da mitologia San. E é claro que como a maioria dos trapaceiros fazem, ele pode mudar de forma a hora que ele quiser e para a forma que ele quiser. E é claro que eles acreditam que foi ele que criou o Elande também, aquele animal que eu falei pra vocês que eles usam bastante em rituais e que aparece muito em pinturas rupestres sul-africanas. Os Kalahari San também tinham um deus que era bem parecido com esse em suas narrativas. Já os Juhoase descreviam dois deuses, um grande e um menor. O primeiro tinha ligação com a vida e com o sol nascente, o segundo tinha ligação com a morte e ao oeste. Agora, uma coisa que todos esses povos pensavam praticamente da mesma maneira é que quando o mundo tinha acabado de ser criado, tanto os homens como os animais agiam iguais.
Essas pessoas ainda não tinham adquirido o costume e a cultura dos humanos. Só depois da segunda criação que as pessoas e os animais se separaram e os humanos aprenderam a viver em sociedade. Certos mitos e histórias também que são muito antigos, por exemplo, de milhares de anos atrás, são muito contados também. Mas no caso da morte, por exemplo, os mitos são meio que variados. Uma menção uma vez explicou que uma pessoa morreu e seu coração foi para o céu e lá se tornou uma estrela. Já entre os Kalahari-san, o mito da morte também tem uma certa relação com o céu, mas é um pouquinho diferente. Nesse caso, a estrela cadente é sempre associada à morte de alguém. Outro mito que tem relação com a morte também é o seguinte: se uma pessoa nasce e o período está de seca ou de chuva, esse mesmo período vai se repetir na morte da mesma pessoa. E claro que, como para outros povos, a chuva também era importante aqui. Fazer a chuva acontecer era uma parte importante da crença e do ritual religioso do Sem, principalmente do sul. Aqueles que ficavam no cabo setentrional, que infelizmente a cultura e nem a língua mais existem, chamavam aqueles que faziam a chuva acontecer de feiticeiros da chuva. E é claro que existiam outros feiticeiros também, né? Como por exemplo os feiticeiros do jogo e os feiticeiros da doença também, que na verdade eram os curandeiros, né? Tudo isso que eu falei pra vocês e muito mais, é claro, está sendo usado por estudiosos, para eles entenderem exatamente o que estão escrito nas cavernas, porque como eu disse pra vocês, essa religião, essa mitologia é muito antiga. Além do Kage, que eu já falei pra vocês anteriormente, tem outros deuses. Na verdade, eu acho que devem ter vários outros, né? Mas o que eu consegui achar mesmo, achar fonte certinha, foram esses daqui. Já deixando vocês avisados aqui de novo, que eu não sei exatamente como falam os nomes, tá? Tem uns aqui que tem ponto de exclamação no meio, traço e tudo mais aqui, eu não tenho ideia de como que fala. Eu até pesquisei alguns nomes pra ver se eu achava alguma pronúncia, mas eu não achei. Então eu peço desculpas aí. A primeira deusa é Ruto Ataten. Ela é a esposa de Kagen e tem a forma de um iracoide, que são esses bichinhos que estão aparecendo aí na tela. A principal coisa que eu achei dela foi que ela adotou a Sho, que parece ser uma deusa como a sua filha, e a Sho é uma porco-espinho. Sobre o Kuwamanga, não consegui achar muita coisa sobre ele, além do seu nome e uma pequena descrição que dizia que ele era um carnívoro muito perigoso e estrangeiro. O Shimeon era um mangusto, um carnívoro pequeno e peludinho, que tá aparecendo aí na tela também. Kagara e Haunun são dois cunhados que lutaram usando raios e causaram muita destruição e tempestades no leste. Inclusive, já eu vou contar essa história. Tem também o Shu, mas na verdade essa palavra aí já tem um pouco de influência dos missionários. Essa palavra foi usada por eles para eles se referirem ao Senhor da Bíblia, ou seja, na verdade não passa do Deus cristão, e acabou sendo interpretada de certa maneira errada como sendo o criador dos Bushmen, mas não tem nada a ver. Um certo dia, uma jovem foi morar com o seu marido, que era o Huanu, porque ela não estava feliz no seu acampamento, na sua tribo e tudo mais. Só que o Kagara, que era o irmão mais velho dela, não gostou nem um pouco dessa ideia. Foi até onde ela estava, tirou ela de Hanu e trouxe ela de volta para o acampamento. E como vocês já devem imaginar, o Hanu não aceitou tão fácil assim as coisas, ele perseguiu os dois e assim que o Kagara ficou sozinho, eles começaram uma luta, e um detalhe é que os dois eram xamãs. Logo no começo da luta, o Hanu acabou tomando um soco bem no meio da cara. Ele caiu no chão e ficou com o nariz sangrando, mas ele já se levantou e atirou um raio pra cima de Kagara. E nisso começou uma trocação de raios, eram raios voando pra todo lado, era Kagara atirando, era Hanu atirando, só que ninguém acertava. Até que no momento da luta, o Kagara conseguiu pegar um raio negro e atingiu bem no meio de Hanu. O Hanu saiu voando pelo ar até atingir o seu próprio acampamento, e lá ele morreu. O Kagara sofreu bastante, mas o importante é que ele conseguiu recuperar a sua irmã, e depois ele se curou usando as suas habilidades de curandeiro. Bem galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de avaliar o vídeo deixando o like ou dislike, se inscrever no canal aí também caso vocês não sejam inscritos, se tiverem alguma ideia para uma próxima mitologia, ou de qualquer mitologia mesmo, deixe aí nos comentários que eu vou estar lendo aí, tá? Muito obrigado por tudo, valeu, falou e tchau!